Bom dia. Hoje estou aqui para a gente partilhar um pouquinho sobre a Semana Santa. Como os nossos padres falam, né? A semana maior, mais importante das comemorações da Santa Igreja. Depois do Natal, né, que é o nascimento do Senhor, a ressurreição, né? A morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa semana, ela vai começar agora no próximo domingo, que é o Domingo de Ramos. Eu não sei se vocês lembram, né, que são distribuídos ramos, ou a gente leva, né, para que eles sejam abençoados. E a gente aclama o Senhor, né? Hosana ao Filho de Davi. Nós vamos entender então essa entrada dele em Jerusalém, o que acontece, o que nos recorda, né, dessa comemoração. Qual é a recordação que a gente tem disso aí, né? Que a gente faça memória. Com certeza você já participou de alguma, né? Então vamos começar pedindo o Espírito Santo para que ele venha em nosso auxílio, para a gente entender essa leitura, entender o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Vem, Espírito Santo, vem por meio das mãos poderosas de nossa Mãe Maria, a esposa do Espírito Santo. Vem colocar em nossos corações o entendimento, a alegria, a paz de vivermos nessa semana tudo o que Tu queres que vivamos. Amém. Então a gente vai ler o livro de Marcos, o Evangelho de São Marcos. Capítulo 11, versículos 1 e seguintes. Jesus e seus discípulos aproximavam-se de Jerusalém e chegaram aos arredores de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Desse lugar, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo ao entrardes nela, acharei preso um jumentinho, em que não montou ainda homem algum. Desprendei-o e trazei-mo. E se alguém vos perguntar: que fazeis? Dizei: o Senhor precisa dele, mas daqui a pouco o devolverá. Indo, eles acharam o jumentinho atado fora, né, diante de uma porta, na curva do caminho. Iam-no desprendendo. Quando alguns dos que ali estavam perguntaram: Ei, que estão fazendo? Por que soltam o jumentinho? Responderam como Jesus lhes havia ordenado e deixaram-no levar. Conduziram a Jesus o jumentinho, cobriram-no com seus mantos e Jesus montou nele. Muitos estendiam seus mantos no caminho. Outros cortavam ramos das árvores e espalhavam-nos pelo chão. Tanto os que precediam como os que iam atrás clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vai começar, o reino de Davi nosso pai. Hosana no mais alto dos céus. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Aí lançou os olhos para tudo o que cercava. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. Essas são palavras da nossa salvação. Jesus, ele entra nessa cidade importante, né? Na cidade de Jerusalém. E ele entra aclamado pelas pessoas como rei. Mas ele entra na humildade, né, simplicidade de um jumento. Ele não vem num cavalo branco, né? Ele não vem
com os poderes que nós aqui da terra consagramos. Esse jumentinho, ele foi coberto pelos mantos dos apóstolos. E as pessoas, elas iam jogando os mantos pelo chão para que o rei passasse. Se fôssemos nós hoje, provavelmente jogaríamos os nossos casacos, né? Nós não usamos manto, usamos casacos. E eles pegavam, então, as folhinhas, né? Os ramos, da onde eles viam, da onde eles alcançavam, e glorificavam ao rei que estava entrando em Jerusalém. Como eles sabiam que ele era rei? De verdade, por ali onde ele passava, né? Eles o conheciam, eles sabiam dos milagres, das coisas boas que Jesus estava fazendo. E eles achavam que ele realmente era o prometido, o Messias, o Salvador. Mas eles não pensavam num Salvador do pecado. Eles pensavam num Salvador das dificuldades que eles passavam. Imagine hoje, tantas dificuldades que nós estamos passando. É pandemia, é guerra, é perseguição à igreja, né? Quantas coisas vivemos hoje? Se Jesus viesse ao nosso tempo e fizesse grandes coisas, grandes milagres, será que nós acreditaríamos que ele era o Messias? Ou condenaríamos ele como ele foi condenado? Porque pelas coisas boas que ele fez, eles o aclamaram como rei. No domingo e na sexta-feira, condenaram à morte. E a morte na cruz. Então, assim, a gente lê, né? A gente sabe. A gente não viveu naquela época, mas a gente sabe que ele ressuscitou Lázaro, né? Ali pertinho, ele tinha vindo de Betânia de ressuscitar o seu grande amigo, né? Quase um irmão. E as pessoas, né? Mais rápido que o zap, sabiam das coisas boas e dos milagres que ele estava fazendo. Mas eles esperavam esse Messias político. Como hoje, né? Hoje a gente não espera que muitas coisas sejam modificadas nos governos que estão acontecendo, seja no plano municipal, estadual, federal. Aqui em Petrópolis, né? Com tantas tristezas das enchentes, das barreiras, né? De toda a catástrofe que aconteceu aqui, né? Então, assim, a gente espera esse Messias político, que ele vai vir e vai melhorar, vai transformar tudo isso. Mas ele, de verdade, ele não é rei aqui do mundo, né? Ele é o rei dos céus. Ele é o Filho de Deus. E aí acontece, né? As misturas de Hosana, o filho de Davi, e depois os clamores de crucifica-o. Então, o meu convite, né, para que a gente viva bem essa semana. Temos o Domingo de Ramos, temos a segunda-feira, né, e a terça, quarta, para a gente colocar também a nossa confissão. A minha mãe sempre dizia que a gente precisava se confessar ao menos na Páscoa, né? Um cristão se confessa sempre, né, gente? A gente não toma banho só na Páscoa. A gente precisa estar sempre limpo, né? Sempre lavadinho, sempre purificado, né? Isso é a confissão. A confissão nos limpa dos nossos erros, dos nossos pecados. E a gente erra toda hora, né, gente? Às vezes nem pela palavra, nem pelo ato, mas os nossos pensamentos, né, fazem a gente errar bastante. Então aproveita esse tempo, né,
para que você possa se confessar. Você que ainda não voltou à missa presencial, Jesus não é virtual. Vá ao encontro dele, ele está te esperando. Né? Se prepara bem para esse tríduo pascal. O que é o tríduo pascal? Os 3 dias, né, que antecedem a Páscoa. Nós temos a Quinta-feira Santa, que temos a cerimônia do lava-pés, que a gente conhece bem, né? Às vezes até alguns de vocês já participaram na celebração, né? Onde o padre lava os pés dos discípulos, né? Já foi até escolhido para ser um dos 12. E depois, na Sexta-feira Santa, que é aquela cerimônia de adoração, né, à Santa Cruz, às 3 horas. E o sábado de Aleluia, que a gente tem a cerimônia do fogo. Então, são 3 dias em um, digamos assim. Porque se você for participar dos 3 dias, você vai ver que a cerimônia começa na Quinta-feira Santa e termina no sábado à noite. Porque na Sexta-feira Santa é o único dia no mundo católico que a gente não tem missa. Vai e preste atenção na celebração. O quanto ela é diferente. Nós temos a Santa Eucaristia, mas não temos o sacrifício da missa. Preste atenção nos detalhes. O quanto é bonita a nossa liturgia. E se você não entender, procura, né? Procura nos livros, procura no Google. Ou quem sabe eu consiga também te responder. São cerimônias muito lindas, muito intensas. Mas a gente precisa participar, a gente precisa vivê-las. Como se estivéssemos lá com Jesus. Mesmo que o padre não lave o seu pé, mas que você sinta, né, perdoado depois da confissão, né, perdoado e purificado, como se Jesus estivesse lavando os seus pés. Na sexta-feira, né, nesse momento em que Jesus morre na cruz, é uma entrega por amor. Por amor a mim, por amor a você. Ele não se entregou na cruz porque era bonito, porque não era. Era muito ruim, era só para aqueles assassinos mais perigosos. Mas ele se entregou por amor, porque era preciso que um Deus morresse para que nós tivéssemos a chance do perdão e da vida eterna. Lembre disso, meu amado. Lembre disso. E a cerimônia da luz, né, do fogo no Sábado Santo, é assim... eu gosto muito, eu acho muito bonito, né? Toda aquela cerimônia em que a gente começa do lado de fora da igreja com a fogueira, vai entrando no escuro e a luz vai se fazendo, né? Aos pouquinhos, a luz vai vindo, né? A luz que é Jesus, diante de tantas leituras, de tanto carinho que Deus tem conosco. Participe. Só falar não adianta. A gente precisa realmente viver esses momentos. E o domingo, né, a celebração da Páscoa, né, que não é só o bacalhau, mas que a gente precisa participar também da Santa Missa de Páscoa, né? Ressuscitar junto com Jesus, para que um dia a gente esteja realmente face a face com Ele. Eu não sei isso aonde você está assistindo esse vídeo, mas aqui na diocese nós teremos também a cerimônia, a procissão do encontro. O encontro de Jesus com Maria. São 2 imagens, né? A de Jesus carregando a cruz e de Maria das Dores. Elas saem de igrejas diferentes.
aqui vão sair da igreja de Nossa Senhora do Rosário e da Catedral. E elas se encontram ali na Praça Dom Pedro, a partir das 7 horas. Se você puder, participe, né? Caminhe para esse encontro. Como foi na Via Sacra, né, que nós rezamos, especialmente nessa Semana Santa, né? A gente reza na Via Sacra o encontro de Jesus e Maria no caminho do Calvário. Então, que você possa viver muito bem esses momentos. Não deixe de aproveitar. São grandes oportunidades que a gente não pode deixar passar. Que Deus abençoe muito. E eu te peço, né, que possa, se você gostou, lógico, né, deixar o seu like, né, o seu joinha e compartilhar, né, com as pessoas que você conhece e que precisam ser lembradas de tudo isso, né? Porque nós que somos católicos, nós na primeira comunhão e os nossos pais, eles iam nos ensinando tudo isso. Mas às vezes fica esquecidinho, não é verdade? Quanto ao ramo, né? O que a gente faz com o ramo depois, quando a gente leva para casa, né? A minha mãe, ela chamava de palha benta, porque é abençoado no domingo de Ramos, né? E ela deixava secar. E quando tinha uma grande tempestade, uma grande chuva, ela rezava e queimava, né? Para que a fumaça subisse aos céus com as intenções dela. E nessa chuva, gente, eu fiz como minha mãe. Eu queimei as palhas bentas que tinham lá em casa, né, pedindo que tudo se acalmasse. Se acalmou, né? Mas não foi no meu tempo. Foi quando Deus achou que era possível. Então que a gente aprenda também com toda essa tristeza, porque Deus não deu essa tristeza pra gente, mas permitiu porque a gente precisa aprender alguma coisa. A nossa cidade vem recorrentes vezes sofrendo com essas catástrofes, seja de água subindo, seja de terra descendo, né? Quantas pessoas já perderam a vida, já perderam os entes queridos por conta de tudo isso, né? Claro que a culpa também é nossa, não é só do poder público, mas que tem que ser uma parceria. Tem. Então, que você tenha uma Páscoa abençoada, que você possa realmente viver esses momentos. A gente se fala qualquer dia desse. Uma feliz e abençoada Páscoa para todos vocês. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe.